Oi, gente, estamos aqui hoje para falar sobre o dia 13 de junho, Dia Internacional da Conscientização do Albinismo. E hoje estamos aqui com a presença da Maiara Reis, conhecida em seu perfil do Instagram como a Albina dos Livros. Como você se sente em relação ao Dia Internacional da Conscientização do Albinismo? Eu acho que é uma proposta muito legal que a ONU trouxe para a gente já há uns anos, né? Essa proposta de a cada ano a gente pensar um tema relacionado ao albinismo e jogar para a comunidade, jogar para a sociedade como forma de conscientizar sobre essa temática, sobre o albinismo, sobre a condição das pessoas albinas. Então, eu acho que é uma das ideias mais legais que surgiram para a gente poder discutir de forma séria e centrada o albinismo e as pessoas albinas. Você acha que a conscientização tem sido aprimorada ao longo dos anos ou ainda é um caminho longo a percorrer? Ela tem sido aprimorada, sim, bastante, principalmente depois desse processo da campanha, da conscientização, mas ainda é um caminho longo, né? Aqui no Brasil, a gente até tem muita estrutura para acolher e receber as pessoas albinas, mas em várias partes do mundo ainda é uma discussão muito séria que envolve cultura, religião, aspectos míticos que precisam ser muito debatidos ainda. E você acredita que a representatividade do albinismo nas redes sociais, em campanhas publicitárias, em filmes, tem sido de grande ajuda para a conscientização? Eu acho que sim, ainda precisa melhorar bastante, né? Ainda tem pouquíssima representação, mas quando ela aparece, ela costuma ser muito bem pensada, ela costuma ser uma participação interessante. Então, em campanhas de maquiagem, recentemente, né, de algumas blogueiras brasileiras que fizeram campanhas de maquiagem recentemente, a maioria incluiu mulheres albinas, o que foi muito legal, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha tons de base para nossa pele. Então, ter essa representatividade de uma pessoa albina lá já mostra que existem esses produtos para gente. E agora está tendo a novela da Globo, né, que tem um menino albino, e é a primeira vez na televisão brasileira que a gente tem uma representação em um horário nobríssimo de uma pessoa albina e tipo sendo super bem retratado. Então tem trazido bons frutos, mas ainda é pouquinho. Mas a gente vai colhendo eles aos pouquinhos também, né? E no seu Instagram você falava um pouco sobre o albinismo de um modo geral e assim, nos conte um pouco sobre isso, sobre o albinismo, porque pelo que você falou, existem vários tipos de albinismo, né? Então, podia contar um pouquinho? Então, o albinismo ele é uma questão genética que envolve vários fatores, não é só aquele azão-azinho da matemática e da genética básica que a gente aprende na escola, ele é um fator, tipo, ele tem uma série de desencadeamentos, então ele pode se manifestar de formas muito diferentes nas pessoas. Primeiro, pode existir um albinismo parcial, um albinismo total. O albinismo parcial é quando ele só aparece nos olhos, por exemplo, ou nos cabelos. Existem essas questões que podem acontecer de vez em quando. E o albinismo total, que é quando ele é no corpo inteiro, que é o que a gente chama de albinismo oculocutâneo, que é nos olhos, nos cabelos e na pele. Então, que é o mais comum, é o que a gente mais vê. E mesmo dentro desse albinismo, ele tem tipos. Então, existe um tipo que é o meu, que eu não sei o nome exatamente, porque eu não sou dessa parte de biologia, né? Eu sou psicóloga. Mas é tipo, o cabelo é mais branco, o cabelo é mais amarelo, é uma coisa, tipo, umas diferenças mais estéticas. E então existem essas diferenças e os cuidados acabam sendo um pouco diferentes em cada um dos tipos, principalmente os cuidados dermatológicos, né? Então, o meu cabelo, eu tenho que ter um cuidado específico XYZ. Uma pessoa que tem um cabelo mais amarelado vai ter um cuidado ABC. Então, os cuidados são um pouquinho diferentes. E, às vezes, as comorbidades, né, as coisas relacionadas ao albinismo, vêm de formas diferentes, dependendo do tipo de albinismo que você tem, enfim. E para você, o que, que as pessoas que têm albinismo, né, as pessoas albinas, enfrentam, as coisas mais difíceis que enfrentam ao longo do dia a dia? Eu acho que os principais aspectos é realmente aprender a se relacionar com um ambiente que não, né, não foi preparado para a gente. Então, ter que pensar 2 passos à frente, tipo, o que eu vou precisar durante esse dia, o que vai ser necessário para eu conseguir levar as coisas do meu dia a dia, né? Além do preconceito, que ainda existe bastante, mas eu acho que a principal coisa é esse planejamento de uma vida que
que não foi pensada para a nossa realidade, né? Você poderia compartilhar conosco alguma experiência pessoal sua sobre a sua vivência em família, experiências na escola, na faculdade? Bom, eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Tanto os meus pais quanto os meus amigos sempre foram muito acolhedores com relação às minhas necessidades. Mas quando eu entrei na faculdade, eu me deparei com um mundo que não estava tão legal assim para mim. E eu estudo numa universidade que ela é muito aberta e cheia de ambientes ao ar livre, e os professores adoram usar isso, e às vezes eu preciso parar e falar: e aí, professor, eu não posso, não vai rolar a gente ter aula sentado na grama ao pôr do sol, porque eu simplesmente não posso ficar sentada no pôr do sol lá, bem bonito, aquele sol bem lindo na minha cara, não vai rolar, cara. Então, às vezes, eu preciso pensar, né, à frente disso e lidar com essas situações. Então, a universidade me trouxe essa oportunidade de viver num ambiente relativamente controlado e entender quais são os meus limites, onde eu consigo falar: oi, aqui não dá para mim, ou quando às vezes eu preciso falar: alguém pode falar lá para mim que eu não consigo fazer isso. Então, a universidade tem sido um espaço bem legal para eu viver isso e lidar com essas expectativas da sociedade para mim e de mim para a sociedade. Dentro da sua família, tem alguma pessoa albina ou você conhece da sua árvore genealógica que tenha sido albina? Não, isso é muito doido, porque quando a gente pensa em albinismo, a gente pensa numa questão genética, né? E aí você fala: ah, deve ter um avô, uma avó, uma tia. Não, não tem absolutamente ninguém nas últimas, sei lá, 4, 5 gerações da minha família que seja albino. Né? Como é um gene recessivo, pode pular várias gerações. E aí você ganha na loteria da genética uma pessoa albina a cada 60 milhões de anos. Né? Então, realmente não tem ninguém na minha família, tipo, nem ninguém que a gente saiba real. Talvez exista um primo distante que eu não conheço, mas eu não conheço. Você conhece outras pessoas com albinismo? Você vivencia com elas essa experiência assim, de vida mesmo? Então, pessoalmente, caramba, eu conheço 2 pessoas, um total de 2 pessoas com albinismo. Mas a internet, ela me trouxe essa oportunidade de me conectar com essas pessoas. Então, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, eu conheci e criei uma rede de amigos e de apoio de pessoas albinas no Brasil e no mundo gigantesca, né? Então, eu acabo partilhando muito da minha vida, das minhas experiências com essas pessoas que eu nunca vi pessoalmente e nem sei se um dia verei, mas que a gente tem vivências parecidas e isso é muito legal, porque até 5, 6 anos atrás eu realmente não conhecia nenhuma pessoa albina no meu tipo ciclo social, nas pessoas que eu via no meu dia a dia. Então, eu só conheço online, mas é bem legal. E qual mensagem você gostaria de passar para as pessoas que não estão familiarizadas com o albinismo? A gente pode parecer estranho à primeira vista. Eu entendo que a gente foge a um padrão visual, né? Que você olha para uma pessoa albina e você fala: um pouco estranho, um pouco diferente, mas não se assuste, não tenha medo de perguntar. Às vezes eu posso não responder, eu sou educada quando eu não respondo. Mas pode perguntar, ser curioso é melhor do que ser grosseiro, do que ser desrespeitoso. Então, não tenha vergonha, não tenha medo, nós não mordemos e não é contagioso. Então, são coisas que são importantes a gente ficar sabendo sempre. Muito obrigada por sua fala, Mayara. Foi de extrema importância para esse momento. Que isso, obrigada pelo convite.